Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais um domingo, mais uma oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos na sua casa. Nós louvamos a Deus. Eu sei que esses dias são dias difíceis, nem todos têm a condição de estar. Alguns estiveram na parte da manhã, mas nós não podemos deixar aqueles que podem vir à casa do Senhor, não podem deixar de fazê-lo, porque a gente não sabe, não é, o dia da manhã, não sabemos o que vai nos ocorrer no futuro, e é a oportunidade que Deus nos dá de nós podermos estar junto com os nossos irmãos, louvando e glorificando o seu nome. Mas uma coisa eu tenho aprendido, e eu acho que a gente precisa de desenvolver sempre isso, é essa noção de que a gente precisa de... o culto não é apenas um momento em que a gente vem e fica ali concentrado. Eu acho que uma das coisas mais difíceis nossas, e principalmente fica mais acentuado ainda, é o fato de nós todos estarmos de máscara, não é? E aí você canta para dentro, você fala para dentro. Você não pode chegar perto do irmão. Mas vamos fazer um negócio aqui? Não precisa você chegar perto dele, não, mas levanta um pouquinho todos. Vamos levantar? E aí você cumprimente o seu irmão, ainda que de longe, acene para ele. Amém? Não acaba o culto, você vai embora, né? Tem uma coisa aí que não pode esconder. A gente pode esconder a fala, mas a gente não pode esconder o olhar. É a época da gente se comunicar através do olhar, não é mesmo? E aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, o capítulo 4. Filipenses 4. Diz assim, palavra de Deus: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Fala conosco, ó Deus, nesta noite, para que nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra. E queremos que esta semana seja uma semana assim de reflexão, de vitória, por aquilo que o Teu Filho Jesus fez na cruz, ó Pai.
nós nos colocamos à disposição do Senhor nesta noite para ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode estar assentados, irmãos. Hoje de manhã nós estivemos transmitindo aos irmãos a mensagem que nós pregamos no domingo à noite passado. Falamos sobre o patriota do céu. Hoje nós vamos meditar aqui, dando sequência, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando toda a carta e tirando alguns conselhos práticos para nós, que é o caso dessa noite. E domingo que vem de manhã nós vamos também trazer esta palavra que eu vou trazer aos irmãos hoje, no próximo domingo de manhã. Agora, domingo à noite, o próximo domingo à noite eu não sei ainda o que o outro pregador trará a nós. Mas, meus queridos irmãos, esse texto é um texto assim, de vários conselhos muito práticos para nós, especialmente nesses tempos de grande pressão sobre as nossas vidas. Essa pandemia, ela veio apenas para acentuar ainda mais a pressão que todos nós já vínhamos sofrendo. Os homens, como provedores dos seus lares e das necessidades da sua família, sentem-se pressionados muitas vezes a poder cumprir o seu papel de provedor. Muitos pais se sentem pressionados porque às vezes querem educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, mas o tempo vai passando e os filhos acabam pegando um caminho diferente daquele para o qual os seus pais os ensinaram. Nós vemos, irmãos, pessoas pressionadas a cada dia, ou comerciantes, industriários, pela concorrência. Às vezes, você que lida com comércio sabe disso, é chamada concorrência desleal, e a pressão é muito grande. A pressão para nós, irmãos, produzirmos. O aluno na faculdade, o aluno para entrar na faculdade, sente-se pressionado a estudar e tomar uma decisão sábia, correta, que vai lhe trazer algum retorno. Na faculdade ele é pressionado por causa da sua fé. De uma forma geral, todos nós somos pressionados na nossa fé, de agradarmos a Deus em tudo aquilo que fizermos e não comunarmos com esse mundo. De certa forma, irmãos, todos nós sofremos algum tipo de pressão. Essa pressão, irmãos, ela acaba trazendo ainda mais dissabores quando as pessoas não têm uma estrutura emocional suficiente para assumir ou para suportar tamanha carga. E é por isso que nós vemos, irmãos, um grande número de pessoas sofrendo com depressão, outras vítimas de ansiedade, aqui falam exatamente a esse respeito, outros com outros problemas, outros distúrbios emocionais, enfermidades de todos os tipos, pessoas que vivem com medo, que vivem assombradas, pessoas que vivem preocupadas com o amanhã, pessoas que não têm uma perspectiva de vida, que não têm um caminho para tomar, pessoas que sofrem, tanto na sua alma quanto no seu físico, as consequências das pressões dos nossos dias. E esse texto, irmãos, de Filipenses, Paulo está a falar aos irmãos de Filipos a respeito das pressões que eles estavam sofrendo e como resistir, como viver, como trabalhar, como superar, como lidar com essas pressões no nosso dia a dia. Interessante que Paulo, nesse versículo 1, ele usa algumas palavras muito afáveis para com aquele povo. Ele usa a palavra, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. E essa coroa aqui é no sentido de recompensa. Ele não estava falando para nenhuma mulher. Ele estava falando aos irmãos, dizendo assim, vocês são a minha recompensa. Eu tenho orado por vocês. Eu tenho me dedicado e Deus me deu vocês como recompensa. É nesse sentido, essa coroa aqui. Minha coroa. Meus amados, meus saudosos, sim, amados, permaneçam firmes no Senhor.
Pois bem, meus queridos irmãos, essas palavras ele usa, porque, de fato, ele já vinha falando com esses irmãos, e aqui há pouco atrás, ele estava dizendo a respeito dos inimigos da cruz de Cristo. Eu acredito que os irmãos se lembram que esses inimigos, eles pensavam em si mesmos. Eram pessoas orgulhosas, pessoas que não estavam atentando para o reino de Deus, estavam olhando apenas o seu próprio caminhar, sem pensar na recompensa dos céus. E agora, irmãos, ele usa essas palavras para referir-se àqueles irmãos que Deus tinha dado a ele como recompensa, pelos quais ele tinha se esforçado, que ele continuava a se esforçar, tanto para escrever uma carta, como essa carta de encorajamento, uma carta de alegria, uma carta, irmãos, que promovesse ânimo no coração daqueles irmãos de Filipos. E ele então, irmãos, chama todos esses irmãos com essas palavras carinhosas e diz assim para eles: fiquem firmes no Senhor. Aliás, essa expressão no Senhor é usada pelo menos 3 vezes. No primeiro versículo ele diz, firmes no Senhor. E ele diz também aqui, no versículo de número 2, pensem o mesmo no Senhor. E no versículo 4, ele usa de novo a expressão, alegrai-vos sempre no Senhor. O que ele quer dizer com isso? É que a verdadeira firmeza, a boa firmeza, a verdadeira união e a alegria plena só é possível através de Jesus. Firmes no Senhor, pensem concordemente no Senhor e alegrem-se sempre no Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós olhando aqui para esse texto de Filipenses 4, nós poderíamos pensar, mas que tipo de pressão esses irmãos poderiam estar sofrendo? Em que sentido essa carta pode nos oferecer palavras de encorajamento, ou que exemplos nós podemos tirar daqueles irmãos? Qual era a situação deles, que se sentiam pressionados e aos quais Paulo estava a dar esses direcionamentos? O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa que sofria uma certa pressão. Ele sofria uma pressão pelo seguinte, ele estava preso. Esse era um tipo de pressão. Por pregar o Evangelho, por anunciar a Deus, a Cristo. Ele foi preso, e todos os dias tinha alguém tentando acusá-lo de alguma sedição, de algo errado que ele tivesse feito, de algum crime, alguma coisa assim, ou procurando um crime na vida dele. Além disso, ele tinha um cuidado pela igreja, pelas igrejas que Deus tinha dado para ele. E essas igrejas, elas estavam sendo alvo de muitos lobos devoradores. A igreja de Filipos, por exemplo, ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 2, ele vai dizer, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Veja bem, Paulo estava preso, escrevendo uma carta, mas os maus obreiros estavam lá na igreja. Os maus obreiros estavam soltos. Os cães estavam soltos, os cachorros estavam soltos, e não é cachorro, desses cachorros bonitinhos que nós temos em casa. Esses homens que, de fato, irmãos, estavam querendo devorar o povo de Deus, estavam lá, no meio deles. Era um tipo de pressão que Paulo sofria, porque de vez em quando ele escutava algumas coisas que alguém lhe trazia, algumas notícias que alguém lhes trazia da igreja, que tinha lá, quem sabe, um irmão querendo arrumar discípulos para si, outro, quem sabe, ensinando um tema, alguma coisa diferente daquilo que Paulo ensinou. Então ele vivia pressionado. Mas os irmãos, a igreja também vivia uma tensão. Era uma igreja nova, era uma igreja recente, e eles viviam naquela tensão de não ouvir esses judaizantes, esses falsos obreiros, mas também não descambar, e por outro lado também não descambar para aquela religiosidade nominal,
que também muitos pregavam naquela época, essa ideia de que você, ao viver a graça de Deus, você não precisa de estar preocupado com nada. Então, irmãos, eles viviam nessa tensão. Além disso, havia perseguição contra a igreja, como nós temos aqui no capítulo 1, versículo 28, versículo 29, quando diz assim, irmãos, que no versículo 29 especialmente, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Apesar de ser uma graça de Deus para a vida dos filipenses, mas se tratava de um sofrimento. Então, todas essas pressões vinham sobre eles. E ainda mais, irmãos, dentro da igreja havia uma tensão entre algumas pessoas. E ele, então, irmãos, dá aqui algumas dicas para que eles pudessem viver bem no meio dessas pressões sociais. E a primeira dica que Paulo nos dá é o que está escrito aqui no versículo de número 2. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, gente, viva em harmonia uns com os outros. Vivam bem uns com os outros. Pare com esses atritos. Pare com esses conflitos. Parem de viver irritando uns aos outros. Porque essas duas mulheres aqui nessa igreja, irmãos, estavam criando caso. Evódia e Sintique. O nome Evódia quer dizer agradável. Mas ela não estava sendo nada agradável. Estava sendo desagradável. Como diz o narrador, né? Que desagradável. É assim que ela estava. É assim que estavam essas mulheres, digladiando entre si. É interessante que a igreja de Filipos tinha muita mulher. Ela começou com algumas mulheres. A igreja é predominantemente feminina. As primeiras pessoas que se converteram na igreja de Filipos eram mulheres. Nós temos o caso da Lídia, que se converteu a Cristo, e nós temos o caso daquela jovem que foi liberta daquele espírito de adivinhação, em capítulo 16 do livro de Atos. Então, como a igreja começa com essas mulheres, mas de repente lá, não sei por que das quantas, elas resolvem brigar e ter desavenças entre si. Alguns talvez acham que essa desavença seja exatamente o fato desse falso evangelho estar sendo penetrado. Eu não acredito que seja, porque, na verdade, Paulo estava querendo que elas ficassem unidas. O falso evangelho, Paulo já estava combatendo. Ele já estava combatendo aquele falso evangelho que estava sendo pregado. Ele estava falando, irmãos, certamente de algumas coisas que estavam presentes na vida daquelas mulheres e que, por causa disso, elas estavam criando um clima tenso entre si. E todos nós sabemos que essas tensões criadas, elas não prejudicam somente as pessoas que estão envolvidas na questão. Elas também prejudicam as pessoas que estão à sua volta, pois cria partidarismo. Alguns se desanimam, porque é sempre aquele ambiente tenso, aquele ambiente adverso, pessoas que não se dão. E Paulo então vai dizer assim: pensem concordemente no Senhor. Pense, a nova versão internacional vai nos dizer: vivam em harmonia. Agora, irmãos, veja bem, essas mulheres, elas eram muito importantes na obra de Deus. Diz a palavra que elas se esforçaram com Paulo no Evangelho. E ele pede, inclusive, ajuda para uma outra pessoa, que ele não cita o nome. Mas ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Esse é o ministério, irmãos, que esse homem estava desenvolvendo naquela igreja, naquele lugar. Um ministério da reconciliação. Olha, ajude essas mulheres. Meus irmãos, esse ministério de reconciliação é um dos grandes ministérios que a igreja precisa de ter. Se você quiser ser útil na casa de Deus, ser uma bênção no corpo de Cristo, seja um reconciliador.
Seja um pacificador. Nós poderíamos olhar muitos exemplos no Novo Testamento de pessoas que foram verdadeiras pacificadoras na igreja, encorajadoras, pessoas que podem chegar para, quem sabe, pessoas que estão opostas entre si e dar-lhes uma palavra de reconciliação. Às vezes acontece o contrário, duas pessoas têm uma desavença e a gente tem a tendência de tomar um partidarismo e ficar do lado daquele que a gente julga que está certo, contra o outro. E esse é o problema, inclusive, da amargura. É a chamada raiz da amargura, né, que vai contaminando tudo. Então, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa com alguns problemas internos com relação a alguém, ela pode causar um tumulto, ela pode levar outros após si. E não precisa de ninguém para poder tomar partidarismo. O que nós precisamos de entender, irmãos, que o reino de Deus é maior do que qualquer coisa nesse mundo. E nós precisamos de viver para o reino de Deus. E em nome do reino de Deus, a gente precisa de se tornar pacificador. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, vive em harmonia. Talvez na sua casa, quem sabe, alguns problemas lá, você e seu cônjuge, você e os seus filhos, não sei, mas às vezes sempre está vivendo aquele ambiente tenso. E muitas vezes, irmãos, essas tensões que existem dentro de casa, dentro da família, elas acontecem não é por coisas grandes, às vezes por coisas pequenas, que vão se amontoando no decorrer dos dias, ou quem sabe coisinhas pequenas mesmo, e aquilo, irmãos, chega a um ponto em que as pessoas não se suportam mais uma a outra e a convivência fica insuportável. Mas o Senhor nos chama nesta noite a vivermos em harmonia. Vive em harmonia. Vive em harmonia com a pessoa que está junto com você. Vive em harmonia com o seu próximo. Vive em harmonia com o irmão da igreja, com a irmã da igreja. Seja um pacificador. Viva para reconciliar. Ofereça esse ministério de reconciliação. Cristo é o grande modelo de reconciliador. Diz a palavra que Ele vindo, Ele nos trouxe a paz. E de dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só. Então, irmãos, Cristo é o exemplo da reconciliação. E quem sabe todos nós também possamos andar por este caminho. Mas Ele continua, irmãos, dando as suas dicas para nós vencermos as pressões do nosso dia a dia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, a alegria é uma das características do cristão. Aliás, a alegria é o fruto do Espírito, não é? Gálatas, vai nos falar sobre isso no capítulo 5, que faz parte do fruto do Espírito a gente ser alegre. Quando a gente fala desse tipo de alegria, Paulo não está dizendo àqueles irmãos que eles deveriam enxergar tudo colorido, como se não tivesse nenhum tipo de tristeza, nada lhes trouxesse alguma tristeza. Não, até o próprio Paulo fala a esse respeito. Ele vai dizer para nós aqui que ele estava chorando por causa daqueles inimigos da cruz de Cristo, numa carta em que a característica dela é a alegria, em que várias vezes aparece essa palavra alegria, regozijo, alegrar-se. Paulo também mostra a sua tristeza. Especialmente, irmãos, por aquelas pessoas que estavam no centro da igreja, tentando atrair discípulos para si. E triste também, muitas vezes, irmãos, Paulo ficava por, às vezes, ver os seus companheiros enfermos, como é o caso do Epafrodito, um companheiro dele, amigo. E aqui, meus queridos irmãos, Paulo está dizendo a eles, sejam sempre alegres. Alegrem-se sempre. Em quem? Alegrem-se no Senhor. Paulo está dizendo para que eles se preparassem. Vocês têm a graça de não simplesmente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mas tenham alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegria é a marca do cristão. E ele enfatiza, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu lhes digo, alegrem-se. Portanto, irmãos, a alegria que Cristo dá não é uma alegria passageira. A alegria do mundo, sim. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas que
quem sabe, tentar se distrair, se alegrar um pouco por causa da sua muita tristeza, e procura tantos caminhos que possam se alegrar. Mas é uma alegria passageira, e todos nós sabemos disso. Mas o salmista vai nos dizer, irmão, no Salmo 30, que a tristeza pode durar até uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, a marca do cristão, irmãos, é uma vida de alegria. Paulo, apesar de todo sofrimento, ele sempre estava alegre. Alegria, irmãos, é o resultado de um contentamento em nosso coração. Depois, uma outra meditação nossa tem a ver com isso. É o que nós encontramos no capítulo 4, versículo 12 e 13, quando Paulo vai dizer para nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia viver em toda e qualquer situação. Ele tinha, irmãos, essa alegria é fruto de alguém que está firme. Por isso ele diz: alegrem-se no Senhor. Porque nós sabemos que aquele que está com o Senhor, aquele que o tem como Senhor, ele tem motivos para se alegrar, muito motivo para se alegrar, porque ele sabe que a sua vitória é garantida. É garantida, é certa. Porque, irmãos, o seu nome está escrito no livro da vida. Por isso, irmãos, ele nos dá essa segunda dica. Uma outra dica que Paulo nos dá para nós vivermos e nos sobressairmos no meio das pressões sociais é nós vivermos uma vida de equilíbrio. O versículo de número 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Algumas versões traz equidade. Outras versões vão trazer para nós: sejam moderados. Outra vai trazer para nós amabilidade. Sejam amáveis. Tudo isso, irmãos, essa palavra quer dizer pessoas que têm equilíbrio nas suas vidas. E isso tem a ver, irmãos, com aquela atitude que nós tomamos em relação, especialmente, às ofensas que nós recebemos. Sejam amáveis. Ele poderia estar dizendo assim, ao contrário, ele poderia estar dizendo assim: deixem de ser cricas, deixem de ser encrenqueiros, deixem de ficar criando caso, não fiquem tentando tratar as pessoas, os ofensores, como eles te tratam. Não fiquem vivendo dessa forma. Tratem bem essas pessoas. E que essa amabilidade, essa generosidade, isso tem a ver, inclusive, com o Senhor Jesus Cristo, né, que foi ofendido, foi humilhado, foi espezinhado, foi traído, mas que entregou toda a sua causa a Deus, como diz o apóstolo Pedro, aquele que julga retamente. Não tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas deixar que Deus, o justo juiz, faça. E aí ele diz assim: seja essa amabilidade de vocês conhecida de todos. A pergunta que se faz é a seguinte: como é que as pessoas nos conhecem? Como pessoas que de fato são amáveis, são pessoas que de fato são perdoadoras? Será que nós somos conhecidos como pessoas que de fato, irmãos, somos generosos, somos abençoadores? Ou será que nós somos conhecidos ao contrário? Olha, eu não quero nem me relacionar com aquele irmão, com aquela pessoa daquela igreja, porque aquela pessoa é um caso sério. Onde ele passa, ele cria problema. Aonde passa, cria caso. Mas o Paulo está nos dizendo: sejam moderados, sejam equilibrados, sejam amáveis. E essa amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Porque o Senhor está perto. Versículo 5 vai nos dizer: perto está o Senhor. O Senhor está perto em dois sentidos. Ele está perto no sentido escatológico, no sentido de vir ao nosso encontro para nos buscar. Mas também o Senhor está perto aqui no sentido de que Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe do seu sofrimento. Ele está vendo as ofensas que você recebe. Ele está vendo o quanto você padece. Então, sejam moderados, sejam equilibrados, entreguem então para o Senhor.
o que você está sofrendo e deixa Deus tomar conta, deixa Deus cuidar, porque Deus está vindo. Ele vem para te salvar, diz o profeta. Ele vem para cuidar de você. Ele vem para cuidar dos teus problemas. Ele vem para tirar a guerra que está no teu coração e colocar a sua paz. Então, sejam amáveis e deixa que Deus tome conta. Amém, irmãos? Deixa Deus cuidar. Mas ele, continuando, irmãos, ele diz, no versículo de número 6, uma outra dica. Use do recurso da oração. E ele diz assim: não estejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja bem, irmãos, Paulo não quer que a gente viva ansioso. Viver ansioso, irmãos, é desconfiar de Deus. É não acreditar que Deus, de fato, haverá de suprir a nossa necessidade. Eu acredito que todos nós temos aquela, entre aspas, aquela ansiedade normal da vida, aquelas preocupações. Mas quando isso começa a tirar o nosso sono, quando isso começa a nos adoecer, quando isso tira a nossa alegria de viver, quando isso tira a plenitude de Deus na nossa vida, é algo doentio. E é nesse sentido, Paulo está dizendo, não fiquem atormentados com essas coisas. Não se adoeça por isso. Não sofra muito por causa disso. Mas que as suas necessidades, os seus anseios, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, através da oração, com súplicas e ações de graças. Eu não sei se o escritor queria fazer uma diferenciação entre oração e súplica. Mas oração, alguns estudiosos nos ajudam a dizer que pode ser aquele momento, aquela reverência que a gente presta a Deus, aquela adoração que nós damos a Deus. Porque a nossa oração, irmãos, ela não se constitui, preste atenção nisso, em apenas algumas palavras de pedidos a Deus. Infelizmente, algumas pessoas, elas só procuram Deus quando a corda aperta, quando as coisas estão difíceis. Então, a relação dessas pessoas com Deus está simplesmente numa relação de favores. Deus, para essa pessoa, não é um pai com quem essa pessoa se relaciona, mas é um patrão, ou um senhor, alguém, um político, de quem a gente requer as suas benesses sobre as nossas vidas. Eu quero isso, quero aquilo outro, você sabe que o negócio está feio, assim, 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 assim. Não, irmãos. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus é como um pai mesmo. Ele nos chama como filhos. Nós somos os seus filhos. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Portanto, a nossa oração, ela não deve se constituir simplesmente numa relação a expressão, toma lá da cá, não é? Ó Deus, eu faço isso, o Senhor me faz aquilo. Não é isso. A nossa relação com Deus é a relação de alguém de intimidade com Deus. Por isso, quando a gente vai orar, a gente não vai simplesmente com uma caderneta dizendo, Senhor, eu quero isso, isso, isso e aquilo, e pronto, acabou. E termina a oração, nós fechamos o caderno e ficamos esperando a resposta. Não, a nossa oração com Deus, ela precisa de ser uma relação de intimidade. Por isso que quando a gente vai orar ao Senhor, irmãos, a gente não precisa ter pressa para orar. A gente pode contemplar a sua grandeza, pensar na sua natureza, pensar na sua bondade, refletir sobre o seu amor, pensar que sem Ele nós não somos nada, nós somos perdidos. Tudo isso precisa de fazer parte da nossa oração. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não apenas, e presta atenção, que a oração do Pai Nosso, Jesus parece que só tem um pedido ali que Ele faz com relação às coisas terrenas, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é só para hoje, porque amanhã eu vou pedir de novo. É todo dia, para nós nos mantermos sempre dependentes de Deus. O de hoje eu peço hoje, o Senhor me dá hoje. O de amanhã eu peço amanhã e o Senhor me dá amanhã. E Jesus me ensinou, não vos inquieteis com o dia do amanhã.
porque basta cada dia o seu mal. O amanhã não nos pertence. Mas o Senhor quer que a gente se relacione com Ele, não como Ele sendo um patrão e nós somos sendo seus empregados. Não, o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele como sendo nós como filhos e Ele como Pai. É por isso, irmãos, que Paulo diz, através da oração, coloque-se diante de Deus, e Ele coloca a súplica, que é esse derramar das nossas necessidades diante de Deus. Infelizmente, irmãos, esse é um dos recursos que pouca gente procura, derramar a sua ansiedade diante de Deus, de se colocar diante dEle. Não sei o que é que você está precisando dEle, que está te atormentando, o que tira a tua paz, tira o teu sono, aquilo que faz você ficar preocupado com amanhã. Mas experimente usar o recurso da oração. Faça como Jesus fez, ensinou. Fecha a tua porta do teu quarto, coloca-se diante de Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! Vamos lançar, irmãos, as nossas necessidades diante de Deus, que elas sejam conhecidas em tudo diante de Deus. Mas tem um detalhe, sempre agradecendo, com ações de graça. Você ora, você deixa diante do Senhor as suas necessidades e já agradece a Ele pela vitória que o Senhor está te concedendo. Agradece a Ele por você poder contar com Ele. Amém, irmãos? Eu tinha um problema muito sério, eu era solteiro ainda, no seminário ainda. Eu me lembro que eu tinha um problema de sofrer pelas coisas 2 vezes. Uma coisa que ia acontecer lá na frente, eu sofri aqui. E um dia alguém me disse, não adianta, você precisa sofrer cada sofrimento ao seu tempo. Se você for sofrer por alguma coisa lá do futuro, você vai sofrer agora e vai sofrer depois. Se tiver de passar, vai ter que passar. Então deixa para sofrer lá na frente. E eu coloquei isso, irmãos, no meu coração. E uma das estratégias que o Senhor tem me dado é de orar a Deus nas madrugadas, colocando essas ansiedades, essas necessidades diante de Deus. Depois você deita, tranquiliza o seu coração, porque o Pai já está cuidando de tudo. Amém? O Pai já está cuidando. E, finalmente, irmãos, os versículos 8 e 9, algumas outras dicas que ele vai nos dar, mas eu quero já encerrar. Pense naquilo que é certo, amém? Pense naquilo que é correto. Pense naquilo, irmãos, que de fato é verdadeiro. Pense naquilo que é puro. Pare de ficar pensando em coisas que não existem, em coisas superficiais, em coisas que não vão te trazer resultado, em coisas que não vão trazer nada de benefício para a sua vida, em coisas que, quem sabe, ainda vão acontecer ou não vão acontecer. Pensa no hoje. Pensa em coisas que, de fato, glorificam a Deus. Diz a palavra, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por último mesmo, o que ouvistes de mim e recebestes, o que aprendestes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Siga os bons exemplos. Paulo está dizendo, siga os meus bons exemplos. E se você não quiser seguir o exemplo de Paulo, siga o exemplo de Jesus. Ele é o mestre por excelência. Ele é o exemplo por excelência. Ele soube viver, irmãos, com as pressões do seu dia, soube passar por elas, morreu, ressuscitou, aleluia, está vivo diante do Pai, e Ele tem lições preciosas para nos ensinar. Ao vivermos como Ele viveu, com a sua graça e com a sua misericórdia, nós vamos aprender a lidar muito bem com as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. Eu convido você a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Que você possa, nessa hora, eu quero até convidar você, irmão, irmã, a deixar aos pés do Senhor aquelas coisas que, quem sabe, te perturbam, te tiram o sono, te tiram a paz, aquela dor que você sente, aquela ofensa que você recebeu de alguém, você não sabe lidar com aquilo direito. Eu quero que você deixe agora aos pés do Senhor. Amém? Coloque isso em oração. Eu sei que o nosso horário já extrapolou, mas eu quero que você tenha um tempo de oração diante de Deus.
Não volte para sua casa nessa noite sem deixar aos pés do Senhor as suas necessidades, as suas ansiedades, a sua dor, a sua luta. Deixa Deus tomar conta. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, agradecidos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor conhece, ó Pai, as nossas vidas. O Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor sabe das limitações, da nossa limitação. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti dia após dia, da ajuda do Senhor, ó Pai, para vencer os males, que às vezes eles são superiores à nossa capacidade de resolver. Não temos tanta sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Se nós formos, ó Deus, olhar por nós mesmos, o nosso desejo às vezes é de viver ansioso por aquilo que não vai nos trazer resultado, ou quem sabe de tratar o nosso ofensor da mesma forma que ele nos trata. Ó Deus, de vivermos, meu Pai, em conflito. Ó Deus, de guardarmos e prosseguirmos no rancor, no dia a dia. Mas não é esse o caminho que o Senhor nos ensina nessa noite. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia nos alegrar em Ti. Ensina-nos, ó Pai, esta verdade cada dia, Pai. Toma conta dos problemas nessa noite, do medo, do rancor. Toma conta dessa pessoa, meu Pai amado, que está sofrendo. Venha ao seu encontro, Pai. Tira esse pensamento depressivo. Tira, Senhor Deus, essa ansiedade que tem machucado, que tem marcado essa vida. Tira, meu Deus querido, essa mágoa que muitas vezes essa pessoa tem nutrido no seu coração por não conseguir perdoar. Senhor, mas que nós possamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Que, ó Deus, esse viver seja conhecido de todos. E que o Senhor olhe para nós. Ensina-nos a seguir os Teus caminhos. Protege a nossa mente, Senhor, de qualquer coisa que seja desagradável. De qualquer coisa, Pai, que nos faça sentir derrotados, desanimados. Mas que nós possamos, ó Pai, nos sentir fortalecidos por Ti. E pensar naquelas coisas que engrandecem e que glorificam o Teu nome e que nos trazem edificação. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Quero orar por todas as nossas famílias aqui representadas, todas as famílias, os casais, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes, Pai. Visita cada um com Teu poder nessa noite. O Senhor, ó Deus, venha ao encontro de cada necessitado. Venha trazer, ó Pai, o renovo, venha trazer a restauração, venha trazer, ó Deus, a transformação que nós precisamos. Oramos por aqueles também que nos estão assistindo pela internet, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, ó Pai, visitando suas famílias, visitando seus lares e abençoando, meu Deus, para que nós tenhamos uma semana plena da Tua presença e do Teu poder. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Que nós possamos viver a nossa relação contigo como filhos amados. Meu Deus, da mesma maneira que o Senhor nos ensinou a chamá-lo de Pai. Ó Pai, nós oramos nesta hora e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso, diante de fazer a oração final, dar alguns avisos, rapidinho. Pode ficar em pé mesmo. Se você sentar e levantar, vai cansar mais. Então, fique em pé. Seguinte. Na quarta-feira, nós estamos retornando às nossas programações. Estamos com oração e também ensino da palavra. Próxima quarta-feira, o pastor Gleisi estará trazendo-nos uma meditação sobre fundamentos da nossa fé. Tem 20 minutos de oração e mais ou menos uma meia hora de palavra. Então, eu gostaria que você viesse, convidasse outras pessoas para estar presente participando desta reunião. Orem também pelos nossos missionários nas suas orações. Não deixem de orar. O missionário Nelito nos falou esses dias, está passando por algumas dificuldades. Até falou, se alguém quiser contribuir no ministério dele, deixa Deus te usar, né?
e está com dificuldades lá em Cabo Verde. Então, a igreja tem uma forma de ajudá-los sempre, mas tem hora que a coisa fica mais difícil. Então, se você quiser ajudar o nosso irmão que está lá em Cabo Verde, fale comigo depois, ou com o pastor Gleis, né? Dê uma ajuda. Nós vamos enviar, então, uma contribuição para ele, para ajudá-lo nesse momento que também eles estão passando lá. Nossa construção das nossas salas de aula continua. Estamos na reforma ali, não é? E então quero que os irmãos orem para que, a hora que passar aí a pandemia, ou que nós pudermos separar as nossas crianças para o culto infantil, lá já esteja tudo pronto. Creio que não vai demorar muito. Então, os irmãos orem para que isso aconteça o mais rápido possível. Amém? Vamos encerrar neste momento. Levante as suas mãos. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém.